João Artacho Jurado foi um arquiteto autodidata e empresário paulista. Então, por mais que ele não fosse um arquiteto, ele idealizava os projetos e pedia para algum arquiteto assinar. Sua arquitetura misturava diversos estilos e linguagens, o clássico, o nouveau, o deco e o moderno, visando a classe média e alta. Na época em que foi construído, em 1950, São Paulo passava por um processo de verticalização e urbanização, principalmente na região central de São Paulo. E aí que entra João Artacho Jurado. O arquiteto autodidata iniciou no seu ramo imobiliário, através da corretagem. E então, nesse processo ali, a visão dele era muito mais na visão do cliente, o que o cliente queria, para que ele construísse alguma coisa de fato e que gerasse rentabilidade, que gerasse lucro. Naquela época, o seu cliente era de classe média alta, então era um cliente emergente e passava pelo período pós-Vargas. O período pós-Vargas traz ali na legislação uma facilitação, um meio ali de facilitar a urbanização, principalmente ele trazendo ruas largas, todo esse processo. E ele aproveitou exatamente isso. Na questão econômica, o que acontecia? A gente estava por um processo ali de aquecimento no mercado de construção civil, então isso também foi muito bom para que ele construísse belos edifícios como esse. O edifício Bretânia é uma construção localizada aqui em Gianópolis, em São Paulo, que tem como vizinho 2 colégios, vários prédios residenciais e o Shopping Pátio Gianópolis. Originalmente, o Bretânia foi projetado para ser exclusivamente residencial, com o próprio Artacho morando no edifício. Mas, ao longo das décadas, passou por um processo de transição e foi por volta dos anos 2000 que seu uso foi transicionado para residencial e comercial com a predominância de escritórios. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto. Foi o primeiro prédio a ser construído com piscina de grande porte na época e também conhecido como o mais alto da época, com 18 andares. Ele tem 10 apartamentos por andar, 25 mil metros de área construída e plantas de 2 a 3 dormitórios. Agora falando dos prós e os contras. Se a gente pensar um pouco na estética marcante, na funcionalidade desse edifício, a gente tem uma proposta excepcional. Agora, se a gente olhar pelos critérios, das regras realmente do edifício moderno, como a gente quebra vários padrões, como o Artacho quebrou vários padrões, ele foi muito criticado, inclusive, na época. Então, esses seriam uns prós e os contras. Como eu disse, o edifício Bretânia fica localizado num bairro tradicional de São Paulo, o bairro Higienópolis, mas ele fica um pouco longe das estações de metrô mais perto, que é a estação Marechal Deodoro e a estação Higienópolis. Porém, se você precisar chegar até aqui, tem um ponto de ônibus. Por estar localizado num bairro tradicional de São Paulo, o edifício Bretânia atrai um público muito específico de moradores, como famílias da classe média alta que procuram por lugares confortáveis, lugares espaçosos para morar, além de artistas, intelectuais, profissionais liberais que têm essa conexão, essa ligação com a arte, com a cultura, com o design, também os amantes de patrimônio histórico. Além disso, vocês vão ver na nossa entrevista que vai passar a seguir, tem vários moradores que já estão aqui nesse prédio, no edifício Bretânia, há algum tempo, porque o apartamento que eles moram foi passando de geração em geração. Então fica aí com a nossa entrevista. Eu sou farmacêutica, meu nome é Lígia. Eu tô aqui há 9 anos, mas o meu marido, ele mora aqui a vida toda e os avós dele desde quando construiu. Então a família já vem desde, acho que 50, 60 anos atrás, que já tem o apartamento aqui. Aqui é muito tranquilo mesmo. Embora seja uma avenida importante, de bastante movimento, é sossegado, não tem muito barulho e o prédio também não tem muito barulho, nada que incomoda. Eu particularmente não gosto muito porque é muito antigo, uma arquitetura não moderna, mas está voltando com tudo isso, E eu tô vendo que o pessoal está se interessando bastante por essa arquitetura e até mesmo os moradores estão querendo fazer uma reforma como se fosse
como é que chama? Que restaura? Restauração, para voltar como era antes. Inclusive, assim, as poltronas de antigamente, os pilares de antigamente, mas não me agrada. Eu recomendo, porque o pessoal gosta muito. Todo mundo que eu falo, que eu moro aqui, fala, ai, é incrível. Eu lá, assim, não, porque eu não gosto, mas todo mundo gosta. Eu não sei direito, mas eu sei que tem um cadeirante aqui e ele é bem importante, digamos assim. E aí o que não estava adaptável foi adaptado para ele. Então ele circula normalmente, tem as rampas, tem tudo com livre acesso para a cadeira dele, que é uma cadeira grande, né? Não é aquelas cadeiras pequenas. Então é acessível. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito legal conhecer você e conhecer um pouco mais sobre Obrigada. Agora, falando um pouco sobre os elementos modernistas do prédio, a gente consegue encontrar tanto elementos de estrangeiros, do modernismo estrangeiro, como também mais presentes aqui no modernismo brasileiro, como em construções como do Oscar Niemeyer e outros arquitetos que seguiram essa referência aqui no Brasil. Primeiro, a gente pode falar sobre os 5 pontos da arquitetura moderna inventados pelo Le Corbusier, depois da construção da Vila Savoie. A gente consegue encontrar 4 dos 5 pontos aqui no prédio. O primeiro deles é a fachada livre. Devido à ausência das paredes estruturais, a fachada se tornou como se fosse um canva para o arquiteto projetá-la como ele bem quiser. O segundo são os pilotis. Os pilotis são pilares que elevam o prédio do térreo, deixando o térreo livre para a circulação dos condôminos e de outras pessoas que pretendem visitar o prédio também, deixando ali só ocupando apenas a área da portaria e das escadas e dos elevadores para os acessos dos andares de cima. O terceiro elemento é a janela em fita. Como dá para ver no fundo, as janelas também são decorrentes da transformação da alvenaria apenas como vedação. Então, a fachada ela é mais livre para receber luz, colocando janelas maiores, no caso as janelas em fita, que cobrem toda uma fachada. E o último é o terraço-jardim, que basicamente transforma o terraço do prédio em um espaço de lazer, transformando ele em um jardim que pode ser frequentado tanto pelos visitantes quanto pelos moradores do prédio. Referenciando agora os aspectos modernistas e trazendo um pouco mais para o Brasil, a gente consegue ver algumas características também, como a presença de pastilhas, cobogós. Nesse caso é puramente decorativo e eles estão presentes no térreo, mas ainda não deixa de ser uma característica do prédio. As linhas curvas e retilíneas, que apesar do modernismo também, modernismo estrangeiro também conter a presença de curvas, no Brasil é uma característica mais visível, tanto em outras construções como no Artacho Bretagne também. E também a empena cega. Tem uma parte do prédio que ele não tem nada, então não tem janela, não tem decoração, é apenas a parede sem nenhum elemento decorativo ou estrutural. A fim de curiosidade, a gente consegue trazer 2 coisas. Primeiro que o prédio foi palco de cenas de um filme de 1988 chamado Fogo e Paixão, onde um grupo de turistas vinham para uma cidade latino-americana que, apesar de ser gravado em São Paulo, essa cidade era fictícia no filme, e eles exploram alguns pontos turísticos do local, incluindo o Edifício Bretagne. Outra curiosidade é que o Edifício Bretagne também serviu de palco para a gravação de um videoclipe da Ana Vitória, featuring o Melim. E o nome da música é Um Universo de Coisas que Eu Desconheço. Ele foi gravado aqui no edifício e tem cenas tanto na piscina quanto na recepção e em alguns outros locais do prédio.
você se for. Ih, tá gravando! Chama o... Tagni. Como que chama? Tagni. Breta, mano. Esse prédio aqui se chama Bretagni. Mas todo mundo chama de Breta, né? É bem grande. Ele é grande, bom. Tem uma quadra que parece um cativeiro. É legal. Tem uma piscina muito bela. Nosso amigo morava aí, infelizmente ele saiu da escola. E ele repetiu, mas eu recomendo o prédio. Tá bom, obrigada!